Ele dá trabalho, mas é leve, é suave. Porque o amor desenvolve qualquer um, assim como o ser mais genial, mais inteligente, mais culto, mais acadêmico, polimorfo nos seus conhecimentos científicos, sem amor, é só um soberbo, arrogante, culto, e não passa disso. É um pobre infeliz que vive na presunção da arrogância de sabedorias mortais. É amor que desenvolve o meu ser. Desenvolvei a vossa salvação com temor, com tremor, com quebrantamento, com humildade, com simplicidade, com reconhecimento diário de que você é um cara que é cheio de imperfeições e que você tem a chance de ir melhorando, ficando parecido com Jesus. Aí Jesus tem que ser sua referência absoluta, de partida, de vista, ponto de chegada, ponto de apoio, ponto de tudo é Jesus. Tem gente pontuando o erro dos outros. Eu só quero pontuar os pontos de Jesus em mim. Isso é que eu quero pontuar. Os alcances do Evangelho em mim é que eu quero guardar. O que os outros não conseguem, não sabem, não fazem, eu não quero nem lembrar a eles. Eu só quero viver de tal modo que eu os inspire. Os inspire no significado de como a gente pode desenvolver a salvação com temor, com reverência, com amor, com quebrantamento, com um coração singelo, sem abrir espaços, como eu vi uma vez uma esposa de um pastor conhecidíssimo no Brasil, e até no exterior, me dizer: ah, Caio, perdoa o meu marido, ele morre de inveja de você, porque você tão novinho já adquiriu essa proeminência toda, e ele já é muito mais idoso e nunca teve o que você teve. Então ele morre de raiva, de ciúme. Ele não pode nem te ver que ele treme. Mas é assim mesmo, né? Os homens são assim. Aí eu falei: não, pode deixar, querido. Ele não tem nada, ele está perdoado. Meu Deus. Agora, fica só sabendo, os homens não precisam ser assim. Ele não precisa ser assim. É porque ele nunca quis deixar isso. Ele é um idólatra do ego dele. Enquanto ele idolatrar o ego dele, ele não vai crescer, porque o amor não cresce na idolatria nem na egolatria. Egoísmo é a antítese do amor, que é altruísta, é dadivoso, é benigno, é generoso, é o oposto. Agora, só cresce quem quer andar nesse espírito de Cristo Jesus, com temor e tremor, que se esvazia de si mesmo, pode ter direitos, mas abre mão, deixa. Como a minha mãe sempre me disse acerca do meu pai: sabe o que eu mais admiro no teu pai, meu filho? E ela dizia, repetiu algumas vezes, eu sempre dizia: o quê, mãe? Porque eu queria ouvir de novo. Ela dizia: é porque ele sempre escolhe aquilo que ninguém quis. Desde que eu conheço novinho, a gente chegava nos lugares e a história toda passada dele, ele era para se arrogar aos primeiros lugares, ele não tinha perna direita, não funcionava, andava de muleta e de bengala. Desde criança, era para ele usar esse privilégio, mas ele não usava. Ele chegava num lugar, ele ia fazendo todo mundo sentar. Se sobrasse um lugar, ele sentava. Senão ele ficava em pé e ficava dizendo assim: não, eu estou muito bem, a senhora está precisando mais. O senhor está precisando mais. Qualquer coisa. Uma divisão de bens em família. O que é que você quer, Caio? Ele dizia: não quero nada não, escolham vocês. Aí todo mundo escolhia o melhor. Quando chegava lá, o pior pedaço, ele dizia: esse aqui tá bom para mim.
Aí ele ia e transformava aquilo no melhor negócio. Por causa do amor que não diz eu primeiro. Como Jesus disse, que senta no último banco, que espera ser chamado, ser honrado. Não se apresenta, não julga como usurpação coisa nenhuma. Antes se trata no mesmo espírito de Cristo Jesus. Não é um tímido tolo, tem assertividade quando precisa. Se precisar expulsar os cambistas do templo, expulsa. Fala forte quando tem necessidade. Encara os malvados e os perversos, como ele fez várias vezes com os fariseus e com os molestadores das almas dos homens. Mas era tudo feito em amor, para cobrir o mais fraco. E sem nenhum desejo de sair humilhando ninguém. É só assim que eu cresço, é só assim que você cresce. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. O que é que Paulo está dizendo? Se você entendeu, se isso foi compreendido, se você discerniu o processo, aproveite, porque você entendeu, porque Deus te iluminou. Tem gente que não entende nunca. Se você compreendeu, foi graça. Aproveita a graça. Aproveita o dia chamado hoje. E entra nessa. E renova isso todo dia chamado hoje outra vez. E renova isso pela prática do amor, que é a única realidade pela qual eu exercito a minha musculatura soteriológica, a minha musculatura de salvação mental, psíquica, espiritual, relacional. É só pelo amor que a salvação cresce. E ela cresce como humanidade linda, plena, bonita. Ela cresce como espiritualidade segundo a de Jesus, semelhante à de Jesus. Aproveita essa hora. Está entendendo? Pega. Mas não fica pensando que você não tem mais o que fazer, ao contrário. Verso 14 diz: fazei tudo sem murmuração nem contendas. Uma das maiores manifestações de que o amor está vivendo em mim, crescendo em mim, é a mudança do meu olhar, do meu interpretar, do meu falar. A murmuração vai acabando na gente. Vai acabando. Eu sei que vai, estou te dizendo, porque ela acaba. Eu não sei te dizer qual foi a última vez que eu murmurei, não me lembro de qualquer coisa. Ah, teu filho morreu. Aleluia, está na mão de Deus. Eu não me lembro. Nem no auge das coisas do período de 98 a 2000 e alguma coisa em que eu estava todo cheio de coisas, eu estava chateado com o homem, mas eu não estava murmurando contra Deus. Eu nunca atribuí a Deus nada. Tudo que me aconteceu na vida eu fiz de errado. E tudo que de bom me aconteceu foi graça de Deus. Essa é a minha filosofia de existência. Quando a gente olha a vida assim, a murmuração acaba, a autovitimização acaba e as contendas. Eu também não me lembro a última contenda que eu tive. Eu até às vezes sou provocado por pessoas que querem contender, ficam falando sozinhos. Eu tento dar uma explicação racional. Se eu sinto que a pessoa está obstruída, está obturada no entendimento, eu calo. Pode falar sozinho para sempre. Eu vou ter no máximo um sorriso gentil, ou quem sabe uma mudança de assunto. Quando a pessoa é sábia, aproveita, melhora. Tem gente que nem aproveita a chance, continua insistindo na provocação da contenda, mas eu não entro nessa, não. E na murmuração, eu sei o que a murmuração estraga, né, na gente. Não existe salvação plantada de Deus no coração murmurador, ingrato, zangado,
auto-vitimado, reclamador, cultuando trauminhas e beijando o que nem existe. Tem gente com uma vida boa, mas que decide ser infeliz. Aí, como eu disse outro dia, nem Deus dá jeito nesse mau humor de quem não quer a graça. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Pense. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, que é para o amor se desenvolver, que é para a salvação crescer. Para quê? Ele diz aqui, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para quê? Para que vos torneis. Vos torneis, não é levantar a mão, é viver com amor, sem murmuração, sem contenda, sem ódio, sem briga, sem embate, sem olho por olho, dente por dente, sem pontuações do erro do outro. Isso só te atrasa a vida, te arruína. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para quê? Para que vos torneis, vos torneis. Não é automático, é processo, é mutação, é crescimento, é desenvolvimento. É como quem nasce com alguns centímetros e quando chega adulto se torna um varapau, como Paulo diz. Quando eu era menino, eu pensava, sentia, entendia como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu desisti da brigaiada, da bobagem, da murmuração, da contenda, do é meu, quero primeiro, lá, tudo isso que faz parte da tua vida o dia inteiro. Por isso você não vai a lugar nenhum e fica contratando coaches, porque não tem evangelho que funcione na tua vida. Jamais. Jamais. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, para que vos torneis. Você quer se tornar? Quer virar um Jesusinho, um pequeno Cristo andando no mundo? Quer que essa salvação tenha sentido na sua vida? Que ela se transforme em paz, em alegria, em bondade, em longanimidade, em fidelidade, em mansidão, em domínio próprio? Faça parar toda murmuração, todo ódio, toda guerra, toda contenda, desenvolva-se em amor, e aí você vai se tornar um ser irrepreensível, sincero, que não vai andar na mentira, vai apresentar a cara da verdade no mundo. Irrepreensível, sincero, filhos de Deus inculpáveis, que atravessam a vida sem acusação. Se quiserem falar mal de ti, terão que inventar, porque na realidade não vão achar nada. Porque você vai se tornando inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta. Você se torna como um luzeiro resplandecendo, um sol de graça no mundo. E assim você preserva o evangelho em você, preservando a palavra da vida, que é o evangelho. Ele não estava falando da lei de Moisés, nem do Talmud, que ainda nem existia, nem da Mishnah, nem de nada. Ele está falando do Evangelho de Cristo. Para que vocês preservem a palavra íntegra em vocês, crescendo em vocês, para que no dia de Cristo, no dia do encontro, eu, Paulo, me glorie que eu não trabalhei, não corri em vão, não me esforcei inutilmente. Mas vocês precisam ter a coragem de decidir, do contrário, já era. Entendeu? Já era. Eu acabei falando igual um desgramado.
Jesus, eu falei muito, mas falei tudo que todo mundo precisava ouvir. E eu te peço que essa palavra não se perca, não caia em lugar impróprio. Ao contrário, que ela encontre chão bom, para que ela cresça, ponha raízes profundas, ramos, galhos, frutos, e sirva de abrigo, ninho e sombra para aqueles que carecem de acolhimento, de abraço, de inclusão e da salvação fraterna, do amor sincero e sem julgamento contra o próximo. É o que eu te peço em teu nome, Jesus. Amém e amém.